Leitura do capítulo 29, seção 9. O sonho que perdoa. O escravo de ídolos é um escravo voluntário. Já começa com essa frase. O escravo de ídolos aqui, no meu entendimento, a gente pode exemplificar como sendo ídolos, tanto o corpo físico como a própria doença. Ele trouxe que esse escravo dos ídolos, ele é um escravo voluntário. Por quê? Porque é ele quem escolhe os ídolos que ele valoriza. Então, vou retomar. O escravo de ídolos é um escravo voluntário, pois ele tem que estar disposto a se inclinar em adoração diante do que não tem vida e a buscar poder no que não tem poder. O que aconteceu ao Santo Filho de Deus para que esse pudesse ser o seu desejo e para que ele se deixasse cair e descer ainda mais baixo do que as pedras do chão e ficasse procurando ídolos para que eles o levantem? É uma pergunta grande, mas de indignação. O que aconteceu ao Filho Santo de Deus para que ele pudesse ter esse desejo de se deixar cair e de ir descendo cada vez mais baixo, tal como as pedras que rolam no chão, para que ficasse procurando ídolos que possam levantá-lo, que possam potencializar a força que já é inerente a esse Filho de Deus? Ouve então a tua história no sonho que fez e pergunta a ti mesmo se não é verdade que você acredita que isso não é um sonho. Olha que interessante. Ele vai trazer agora uma descrição da nossa história, do nosso sonho, que a gente chama de vida e que a gente chama de realidade. Ele pede que a gente escute com atenção para que a gente possa averiguar se a gente acredita ou não nisso que é um sonho, mas que a gente julga ser realidade. Um sonho de julgamento entrou na mente que Deus criou tão perfeita quanto ele próprio. E nesse sonho, o céu virou inferno e fez-se de Deus um inimigo para com o seu filho. Então, olha só, prestem atenção no início que ele falou. Um sonho de julgamento. Sempre que a gente se colocar nessa mentalidade de julgador, nós estamos alheios à mente do próprio Deus. Estamos vivendo uma ilusão. E com isso, com a permanência do julgamento na nossa mente, das críticas, das ilusões direcionadas para esses fins, nós continuamos aprisionados no sonho, achando que é realidade. E ele segue com uma pergunta: como pode o Filho de Deus despertar do sonho? É um sonho de julgamento. Ele está afirmando: esse sonho é um sonho de julgamento. Assim, é preciso que ele não julgue e despertará. Quando a gente realmente para de julgar, nós temos todo o potencial para despertar. Olha que lindo isso. Vou repetir essa frase. Assim, é preciso que ele não julgue para que possa despertar, pois o sonho parecerá durar enquanto o julgamento fizer parte do sonho. Não julgue, pois aquele que julga terá necessidade de ídolos que arcarão com o julgamento, impedindo que o mesmo caia sobre ele. E assim não poderá conhecer o ser que ele condenou. Desse modo, não poderá conhecer a sua própria essência, que é o Filho de Deus. Esse é o ser que a mente julgadora está condenando no outro. E nesse mesmo sentido, estará condenando o seu próprio ser crístico. Não julgue, porque assim faz de ti mesmo uma parte dos sonhos maus, onde ídolos são a tua verdadeira identidade e a tua salvação do julgamento é colocada sobre ti no terror e na culpa. Então, quando a gente julga, a nossa identidade vai ser também um ídolo, ou seja, vai ser o ego, o corpo físico e tudo aquilo que a gente valorizar. Todas as figuras no sonho são ídolos, feitos para te salvar do sonho.
Contudo, eles foram feitos para te salvar exatamente daquilo de que fazem parte, isto é, das ilusões. É desse modo que o ídolo mantém o sonho vivo e terrível, pois quem poderia desejar um ídolo a não ser que estivesse no terror e no desespero? E isso o ídolo representa, e assim a idolatria dos ídolos é a idolatria do desespero e do terror e do sonho do qual eles vêm. Então, é isso que o ídolo representa, um sonho de sofrimento daquilo que é valorizado pelo sonhador. O julgamento é uma injustiça para com o Filho de Deus e é justiça o fato de que aquele que o julga não escapará da penalidade que infligiu a si próprio dentro do sonho que fez. Deus sabe da justiça, não da penalidade. Mas no sonho do julgamento, você ataca e é condenado e deseja ser o escravo de ídolos que se interpõe entre o teu julgamento e a penalidade que ele traz. Então, essa última frase trouxe que no sonho do julgamento a gente ataca e é também condenado. E nós desejamos inconscientemente ser o escravo desses ídolos que se interpõe entre o nosso julgamento e a penalidade que ele está trazendo, ou seja, a condenação do outro. Quando eu olho isso fora, eu também serei condenado. Quando eu valorizo isso fora, quando eu valorizo a condenação no outro, eu também estou me condenando. Não pode haver salvação no sonho enquanto você o está sonhando, pois os ídolos têm que fazer parte dele para te salvar daquilo que você acredita que realizou e que fez para fazer de ti mesmo um pecador, apagando a luz dentro de ti. Pequena criança, a luz está aqui. Você está apenas sonhando, e os ídolos são brinquedos com os quais você sonha que está brincando. Quem tem necessidade de brinquedos a não ser as crianças? Elas fingem que governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem e de pensarem, de sentirem e de falarem por elas. Entretanto, tudo aquilo que os seus brinquedos aparentemente fazem está na mente das crianças que brincam com eles. Mas elas anseiam por esquecer que elas próprias inventaram o sonho no qual os seus brinquedos são reais e não reconhecem que os desejos que eles têm são os seus próprios desejos. Eu não sei se vocês entenderam a analogia que ele trouxe aqui com esse estado da criança que brinca dentro de um sonho com brinquedos. Ele trouxe inclusive aqui, que essas crianças no sonho fingem que governam o mundo e dão poder aos seus brinquedos, tanto para se locomoverem, para falarem, para pensar, sentir e de falarem por elas também. Então a gente pode atrelar aqui tudo o que a gente vê no mundo manifestado: carros, pessoas, animais, dinheiro, sucesso, beleza, vaidade, orgulho, raiva. Mas isso tudo não passa de brinquedos nas nossas mãos, dentro do sonho ilusório que cada um chama de realidade, mas que esse que chama de realidade é também o autor do sonho que ele está vivendo. E ele vai continuar aqui fazendo essa analogia. Pesadelos são sonhos de crianças. Os brinquedos se voltaram contra a criança que pensou tê-los feito reais. No entanto, é possível um sonho atacar? Olha só. Ou é possível um brinquedo crescer e se tornar perigoso, ameaçador e selvagem? Ou seja, está perguntando se é possível um brinquedo tomar vida própria. Mas nisso é o que a criança acredita,
porque tem medo de seus pensamentos e os atribui aos brinquedos em vez de a si mesma. Ou seja, a criança acha que os pensamentos vêm dos fatores externos e não da própria imaginação dela. Em outras palavras, da própria mente infantil. Agora a gente já pode trazer para a gente. Nós estamos vivendo um sonho ilusório, repleto de sofrimentos e de crenças, mas que, em suma, somos nós mesmos que estamos criando. E a realidade dos brinquedos vem a ser a realidade da criança, porque os brinquedos parecem salvá-la de seus próprios pensamentos. Contudo, eles mantêm os seus pensamentos vivos e reais, só que vistos do lado de fora, onde podem voltar-se contra ela pela traição que ela fez a eles. Vai trazendo todo esse cenário da criança que está mostrando aqui para a sua própria vida, que vai ficar muito mais fácil entender o que está dizendo. A criança pensa que necessita desses brinquedos para poder escapar dos próprios pensamentos, porque pensa que os seus pensamentos são reais. E assim, ela faz de qualquer coisa um brinquedo, para fazer com que o seu mundo permaneça fora dela e, desse modo, continuar brincando de ser apenas uma parte do sonho. Existe uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Não busque reter os brinquedos das crianças. Põe todos eles de lado, pois já não necessita mais deles. O sonho do julgamento é um jogo de criança, no qual a criança vem a ser o pai, poderoso, mas com o pouco juízo de uma criança. E no meu entendimento agora está trazendo uma analogia com o poder que muitos de nós temos ou achamos que temos, e nisso a gente se acha de tal forma poderoso, quase que como se fosse mais poderoso do que o próprio Deus. Vou retomar novamente. O sonho do julgamento é um jogo de criança no qual a criança vem a ser o pai, poderoso, mas com o pouco juízo de uma criança. E o que a fere no sonho é destruído, e o que a ajuda tem que ser abençoado. Olha a ligação com a nossa própria vida. Tudo aquilo que nos fere, a gente quer destruir, afastar, excluir. Porém, tudo aquilo que nos ajuda, nos beneficia, nos deixa mais alegres, mais satisfeitos, a gente abençoa. Da mesma forma, na imaginação da criança, o que fere tem que ser destruído e aquilo que ela gosta tem que ser abençoado. Mas isso é julgado do mesmo modo como uma criança julga, pois ela não sabe o que fere e nem o que irá curar. Está trazendo que esses significados que a gente atribui às coisas, às situações, circunstâncias e pessoas, como sendo algo bom ou ruim, nós, na nossa infantilidade, na nossa mente infantil, não sabemos o que realmente fere, ou seja, agride, machuca e nem o que pode curar. E desse modo, as coisas ruins parecem acontecer e ela tem medo de todo o caos criado em um mundo que pensa que é governado pelas leis que ela mesma fez. No entanto, o mundo real não é afetado pelo mundo que ela pensa que é real. Tampouco as suas leis foram mudadas, porque ela não as compreende. Então, as leis universais, as leis da criação do mundo, não mudam. Por mais que a gente esteja confuso aqui no nosso sonho de vida ilusório, essas leis não foram mudadas. Por que ele traz isso? Porque nós estamos criando o tempo todo. Nós temos o mesmo poder de criar do nosso Criador. Só que a gente, estando desconectados da nossa fonte, estamos criando infinitas ilusões e infinitos sofrimentos, angústias, mágoas,
doenças, porque estamos inconscientemente imaginando o tempo todo e manifestando aquilo que está na nossa mente. O mundo real ainda é apenas um sonho, mas as figuras mudaram. E essas figuras não são vistas como ídolos que traem. É um sonho no qual ninguém é usado para substituir alguma outra coisa, nem interposto entre os pensamentos que a mente concebe e aquilo que ela vê. Ninguém é usado como algo que não é, pois as coisas infantis foram todas postas de lado. E o que uma vez foi um sonho de julgamento, agora mudou e veio a ser um sonho no qual tudo é alegria, porque esse é o propósito que o mundo real tem. Só sonhos que perdoam podem entrar aqui, pois o tempo está quase no fim e as formas que entram no sonho são agora percebidas como irmãos, não em julgamento, mas em amor. Que bonito isso, hein? Sonhos de perdão têm pouca necessidade de durar, pois eles não são feitos para separar a mente daquilo que ela pensa. Eles não buscam provar que o sonho está sendo sonhado por alguma outra pessoa. Então, os sonhos de perdão não buscam provar que todo o mundo exterior está criando situações para nos atacar e dessa forma confirmar o ataque e a separação. Os sonhos de perdão nos colocam num outro nível de compreensão da verdadeira realidade. E aí a gente já entra na unicidade, sai da separação e também do julgamento. E nesses sonhos, ouve-se uma melodia que todos lembram, embora não a tenham ouvido desde antes do início dos tempos. O perdão, uma vez completo, traz a intemporalidade para tão perto que a canção do céu pode ser ouvida não com os ouvidos, mas com a santidade que nunca deixou o altar que habita para sempre e profundamente dentro do Filho de Deus. E quando ele ouve essa canção outra vez, sabe que nunca deixou de ouvi-la. E onde está o tempo quando os sonhos de julgamento foram postos de lado? Traz essa pergunta. Sempre que sentir medo, sob qualquer forma, ou seja, se você está amedrontado, se não sente um profundo contentamento, ou uma certeza de ser ajudado, ou uma calma segurança de que o céu vai contigo, então esteja certo de que fez um ídolo e acredita que ele vai te trair. Olha só, então sempre que a gente não estiver em paz, em alegria e confiante, é porque demos poder a algum ídolo exterior e saímos da nossa essência divina. Então vou trazer novamente essa frase. Sempre que você sentir medo sob qualquer forma, ou seja, se você está amedrontado, se não sente um profundo contentamento, ou uma certeza de ser ajudado, ou uma calma segurança de que o céu vai contigo, então esteja certo de que fez um ídolo e acredita que ele vai te trair. Pois, por trás da sua esperança de que ele vá te salvar, estão a culpa e a dor da autotraição e da incerteza tão profundas e amargas que mesmo o sonho não é capaz de ocultar completamente todo o seu sentimento de perdição. A sua autotraição tem que resultar em medo, pois o medo é julgamento, o que, com certeza, te leva à busca frenética de ídolos e da morte. Sonhos que perdoam te lembram de que você vive em segurança e que não atacou a ti mesmo. Assim, dissipam-se os seus terrores infantis e os sonhos vêm a ser um sinal de que fez um novo começo
e não uma outra tentativa de adorar ídolos e manter o ataque. Sonhos que perdoam são benignos para com todas as pessoas que figuram no sonho, e assim trazem ao sonhador a liberação plena dos sonhos de medo. Ele não tem medo do próprio julgamento, pois não julgou ninguém e nem buscou se liberar através do julgamento daquilo que o julgamento necessariamente impõe. E nós já aprendemos até aqui que o julgamento ele está ocultando uma culpa que está mascarada e que a gente não sabe que está dentro de nós. E durante todo o tempo, ele está se lembrando do que esqueceu, enquanto o julgamento parecia ser o caminho para salvá-lo da penalidade de julgar. Que lindo, né, gente? Na maioria dos capítulos, deixa claro o poder transformador do perdão. Que a gente se perdoe, perdoe o outro e saia principalmente dos julgamentos. E para saber se nós estamos no caminho certo, tem que ter o sentimento de paz, de leveza, de alegria e de ser inspirado, ajudado o tempo todo. Muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.